Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 339 do mangá. A gente teve um pequeno atraso, mas finalmente a gente vai comentar esse capítulo antes do capítulo 340 ser publicado. E a gente vai ver o que realmente aconteceu agora que o Asta está iniciando seu treinamento em um outro continente. Agora a Asta está ali frente à irmã do Yami, e a gente vai ver tudo neste capítulo de hoje. Então, como sempre, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é muito importante, e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Asta frente a Ishika, que ainda estava levantando o garoto. Ela estava ali com muita raiva, enquanto Asta estava um pouco confuso pensando, ela é a irmã mais nova do Capitão Yami. Aquele era um encontro completamente surpreendente em um lugar distante. A gente então viu o rosto da Ishika, ela estava com muita raiva, enquanto Asta pensava que ele não fazia ideia do que o Capitão Yami tinha uma irmã mais nova. Ele nem imaginava isso. Enquanto isso, a Ishika dizia que ela nem se importava. Ela não gostava de pessoas descuidadas como o Capitão Yami e como aquele garoto também. E ela dizia isso enquanto seguia apertando o rosto do Asta, que já estava quase desmaiando. A gente então via no último quadro da primeira página que as pessoas do reino daquele continente estavam achando estranha a presença daquele garoto. Eles começavam a prestar atenção no Asta, se perguntava se ele vinha de um outro continente, se ele era um estrangeiro. E então também percebiam o seu braço, o braço em que ele havia feito um contrato com Lieb. E então a gente viu Ryuma olhando e prestando atenção em tudo isso. Então ele decide pegar os dois, a Ishika e o Asta, e saírem correndo o mais rápido possível. Ele dizia que agora ele já estava tendo quase certeza que o amiguinho do Asta já estava se recuperando, então eles deviam ir vê-lo. Neste momento então eles saem daquele lugar e chegam em uma casa no meio da floresta. O Asta se perguntava se o Lieb estava ali dentro. E também nessa segunda página a gente tem o título do capítulo 339, Zetten. A gente via então o Asta se surpreendendo com algo que já estava frente a ele quando ele abria a porta imediatamente. Alguns peixes voadores estavam naquele lugar, e então entre eles estava um homem parado com o seu pergaminho mágico, e ele dizia que se alegrava muito em ver que o garoto da anti-magia já estava bem. Ryuma então apresentava ele pro Asta. Aquele feiticeiro se chamava Fumito Mikuria, e ele era um gênio especialista em feitiços curativos. Então, neste ponto, aquele homem começa a falar com o Asta. Ele dizia que demorou um pouco mais do que ele estava acostumado. E isso, no caso, foi porque era a primeira vez que ele tratava de um demônio. E enquanto ele dizia isso, ele lançava o Lieb para o Asta. O Lieb, então, ia em direção ao seu amigo, ao seu companheiro da anti-magia. E então, com o Lieb nas mãos, o Asta ficava muito feliz, dizendo, ainda bem que você tá bem. Ele também dizia que se sentiu muito sozinho por não ter o Lieb perto dele por esse período, já que eles estão a vida toda um ao lado do outro. Então, o Lieb dizia a mesma coisa, ele também sentiu falta do Asta, e a gente via que o mesmo corte que o Asta recebeu, o Lieb também havia recebido. Os dois agora possuíam a mesma cicatriz, no mesmo local. Ainda nessa quarta página do mangá, como uma passagem de tempo, a gente via que eles estavam fazendo uma refeição, e eles começavam a falar sobre tudo. Primeiro o Asta elogia o sabor da comida, ele dizia que estava uma delícia e que tinha um sabor muito suave. Ele dizia que nunca havia provado batatas dessa forma. E então a gente via o Ryudo dizendo que o Fumito também era um gênio na cozinha. Enquanto isso, o Fumito, que estava na porta, agradecia e ele seguiu uma refeição. Indo então direto para a quinta página do mangá, a gente via que o Asta, que inicialmente estava feliz, começa novamente a ficar pensativo. Ele dizia que não podia ser, ele tinha que ir embora o quanto antes, ele tinha que ficar mais forte rápido. E então Asta se levanta e ele chama por Ryo. Ele diz, por favor, me ensine uma forma. A forma, faça o que for preciso. O Asta então gritava, de verdade, não tem nenhum modo de eu conseguir voltar pro reino de Clover. E a gente via então a expressão de Ryuma mudando completamente, ele ficava sério. Ele dizia que o Asta também já estava consciente, não estava? Ele questionava o garoto da anti-magia. E depois disso ele dizia, sabe, que ainda que você pudesse voltar, você não seria capaz de vencer o Lucius. Na verdade, nem se você colocasse todas as suas forças, você não seria capaz de fazer nada contra ele. O Asta, ele ainda tentava dizer que não, ele dizia, não vamos saber se eu não tentar. E ele não estava fazendo isso porque acreditava no seu próprio poder ou algo assim. Ele apenas estava pensando que ele não pôde proteger a irmã Lily. E então ele dizia que enquanto ele estava ali, a irmã Lily e os outros, todos eles estão correndo perigo. Então ele precisava voltar para
pra lá, ele precisava continuar lutando. O Asta agora entrava em desespero, a sua expressão mudava completamente. Ele pensava que precisava salvar a todos, e então ele dizia pra Ryuma que implorava por sua ajuda, ele implorava pra voltar pra Clover. E então Ryuma apenas dizia pro Asta não se preocupar, ainda tinha tempo. A gente via então a expressão do Asta mudando novamente, agora ele estava um pouco irritado, ele dizia: como você pode ter tanta certeza? Me fortalecer? Como assim? Foi isso que eu fiquei fazendo sempre, o tempo todo, sempre ficando mais forte. Eu já não sei mais como ficar mais forte do que agora. E então, rapidamente, Ishika já estava diante do garoto da anti-magia, dando um tapa certeiro na cara e fazendo com que o Asta virasse completamente. Ela olhava furiosa para o garoto da anti-magia que não estava entendendo nada. E então, a gente via Ishika dizendo que não sabia o que lhe havia passado, nem ele, nem os amigos dele. E para ela, também não importava nada, não importava nem que ele perdesse a vida numa batalha. Porém, ela seguia dizendo que para começar, a única razão por que ele tá vivo é porque o Ryuma e também pelo Mikuria terem salvado eles anteriormente. E enquanto isso, os dois estavam comemorando, um pouco assustados, eles não esperavam por essa reação da Ishika. Então ela agora continuava dizendo: ao Asta, um forasteiro, todos naquele lugar o temiam. E então, olhando para Ryuma, ela dizia que pode ser que pro Asta não seja mais do que um desconhecido, porém aquele homem nada mais nada menos é do que o Shogun daquele lugar, a pessoa mais importante naquele lugar. E então, furiosa, ela começa a dizer que agora, se o Asta continuasse ignorando os conselhos do grande líder daquele lugar e tentar abandonar sem motivo a vida que ele se deu o trabalho de salvar, então seria ela que acabaria com Asta naquele momento, agora, sem nenhuma dificuldade. E então Ishika retirava sua espada. Nesse momento a gente via que o Asta começava a ficar envergonhado, e enquanto isso, a Ishika dizia pro Asta parar de ignorar a bondade das pessoas. Neste momento ele apenas se curvava triste pedindo desculpas. E então a gente vai pra página seguinte. Asta, ainda envergonhado, dizia que ele realmente estava muito agradecido por eles terem salvado ele, e ele jurava que iria compensá-los em algum momento. E então a gente viu Ryuma rindo, dizendo: tá bom. Ele dizia que pra eles não interessava também que o Lucius saia vitorioso dessa batalha. Eles também precisam que o Lucius perca. E então, depois disso, a gente tem uma pequena passagem de tempo e vamos pra um outro local. Víamos Ryuma dizendo que ficar postergando uma batalha contra um inimigo que conta com uma força física gigantesca, um poder mágico assustador e os feitiços destruidores, ele apenas estaria piorando as coisas. Então o ideal era acabar o menor tempo possível desse treinamento. Assim então, o Asta deveria dominar o Zetten. Asta então ficava um pouco confuso, se perguntando sobre isso. Zetten, foi aquilo que vocês se referiram antes, o que a gente viu enquanto a Ishika derrubava um monte de gente? O Asta então dizia que ele não tinha poder mágico. E então, a gente via que o Ryuma dizia pra ele esperar, tudo no seu tempo. Ele apenas precisava se concentrar e tentar captar o Ki. Nesse momento a gente via a Ishika parada e então ela começa a utilizar o poder do seu Ki. A gente ouvia Ryuma explicando: o Ki é como se fosse o fluxo de energia, algo que todos geram inconscientemente, e eles fazem isso ao liberar o seu poder. Então o que você precisa fazer é executar essa ação, só que deliberadamente, por escolha própria e com a precisão máxima. Projetar e lançar um golpe com seu Yorioku, o poder que flui em seu interior, e lançá-lo através do Ki. A gente via então neste momento a Ishika fazendo isso, e facilmente com um único movimento ela era capaz de cortar um pequeno bambu ao meio, sem nenhuma dificuldade. O Asta então se mostrava assustado e impressionado. Ishika então olhava para trás dizendo que essa quantidade de poder e também a sua velocidade criaria uma força assustadora e imparável. Ishika então olhava pro Asta e dizia: vai lá, tenta aí, forasteiro. E isso deixava o doutor completamente assustado. Ele dizia pra ela não pedir o impossível. Ele dizia que tinha muitos especialistas no uso de feitiços que só conseguiram dominar essa técnica alguns anos atrás, depois de muitos anos de treinamento. Ele dizia que apenas os únicos 7 Ryuzen são capazes de fazer algo assim. E então, enquanto isso, o Asta estava ali se concentrando. Ele ficava pensando que não havia passado pela cabeça dele que ele pudesse usar o Ki dessa forma. Ele então imaginava que isso era como se fosse uma versão da liberação de Maniskin que ele já havia visto muitos magos usando até agora, porém era com o Ki. Então ele e o Lieb, que não tem nenhum poder mágico, mas selaram um acordo, são capazes de fazer. Enquanto isso, Ryuma dizia: então Asta, você já tá entendendo como o Ki funciona de verdade? Com o poder do demônio e da antimagia que corre por suas veias, você é capaz de usar a antimagia em vez de usar o seu poder específico
espiritual, o seu poder de feitiço. E então o Asta, ele se concentra, completamente e faz a mesma pose que anteriormente ele viu a Ishika fazendo. Ele estava ali prestes a tentar utilizar aquele poder. E então vemos Asta fazendo aquele movimento. Ele estava ali olhando para o seu alvo enquanto o doutor dizia que era impossível, porém eles logo percebiam. Asta havia conseguido e aquilo estava corrompendo o bambu completamente. Era muito mais forte do que o golpe que eles haviam acabado de ver. A gente via a Ishika assustada, todos assustados, enquanto Ryuma dava muita risada dizendo que ele sabia. Ele dizia que o Asta foi capaz de fazer isso porque aquele bambu ele havia sido cultivado utilizando o poder de feitiçaria. E se tem mana, Asta pode destruir. Víamos o garoto da anti-magia surpresa e já na página seguinte a gente viu Ryuma dizendo que o Asta não sabia como utilizar o Ki. Porém agora ele já tem a base. Então a partir de agora ele só vai ter que conseguir acumular os resultados. A gente viu o Asta olhando pra Ishiki agradecendo. E depois disso a gente viu o garoto emocionado dizendo que então agora ele vai poder ficar mais forte do que ele já imaginou. A gente via então Ishika furiosa novamente com a sua expressão de sempre, enquanto Asta gritava: eu conto com você. Está na hora de ultrapassar os limites novamente. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!